Estamos no ar? Estamos no ar, Pingu? Sim. Bom, então, quero, em primeiro lugar, aqui agradecer a presença de todos e todas que estão com a gente nesse momento, né? Quero cumprimentar aqui o Douglas Jacinto da Rosa, né, nosso egresso em Gestão Ambiental pela Universidade Federal do Paraná, setor litoral, mestre em Antropologia Social pela URGS, agora recentemente defendeu sua dissertação de mestrado, trabalhando com um tema muito caro, né, a antropologia que se volta para pensar a questão ameríndia no sul do Brasil. O Douglas trabalhou com as retomadas territoriais, ou seja, todo um processo de territorialidade indígena que vivencia no sul o drama do estrangulamento territorial e a necessidade de se repensar no território a partir das suas bordas, das suas franjas, dos espaços de retomada. Então, Douglas, uma satisfação estar contigo, ver o amadurecimento intelectual de um egresso nosso aqui do setor litoral, alguém que na gestão ambiental teve um papel muito forte, central no nosso setor, né, atuou muito no movimento estudantil, desenvolveu projetos e participou do nosso grupo PET Litoral Indígena. Né, quero também, ao cumprimentar o Douglas, dizer que esse ano o PET, Grupo PET Litoral Indígena e os outros grupos Conexão de Saberes do nosso setor completa 10 anos, né? Então é uma década de PET, e isso é muito importante porque é um programa voltado à formação da juventude indígena brasileira nas universidades, na Universidade Federal do Paraná, o nosso grupo se dedica a isso, né? E passados 10 anos, nós temos já um balanço a fazer, né? E eu acho que um pouco do tom da nossa conversa hoje, nesses tempos duros que estamos vivendo, que é tempos, né, tempos de pandemia, avançando pela região sul, e vamos tratar disso nessa live, né, os desafios desse enfrentamento, mas também de pensar que num quadro como esse nós temos hoje uma juventude indígena já egressa das universidades na região sul do país e que está, de alguma maneira, se posicionando nesse contexto. E aí é que vai ser a nossa conversa, Douglas, hoje, pensando a importância dessa presença da juventude indígena, a importância da universidade se manter firme na formação dessa juventude indígena, aperfeiçoando seus mecanismos de ingresso, de permanência, e, ao mesmo tempo, fazendo esse balanço, né? Ou seja, estando muito atenta sempre aos seus egressos e ao que está acontecendo, quais são os desdobramentos públicos dessa política e qual a atuação, a importância da atuação de vocês na sociedade brasileira, na sociedade contemporânea e nas sociedades indígenas. Então, uma alegria, Douglas, estar contigo aqui. Te passo a palavra aí para tu dar tuas boas-vindas. Vamos começar esse debate. Bom, Edmacheta Tintayademinha está aqui. Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando, especialmente a professora Melisa, né? A eterna professora, a eterna companheira de reflexões. Acredito que seja um debate, né, fundamental, né? A gente está em diferentes espaços para estar refletindo
esse momento tão difícil, né, que a gente está vivenciando nesse momento. Por se tratar, né, de um momento tão, né, tão desafiador para os povos indígenas, é até difícil de pensar em um início mesmo, né? Eu acho que essa própria experiência dos povos indígenas de estar vivenciando esse processo, né, em que toda a violência contra os povos indígenas, seja institucional ou mesmo sistêmica por parte da sociedade, ela se radicaliza, né? Ela se amplia de modo assim ingente e pede de nós também, né? Assim, pede da juventude, pede dos coletivos indígenas, pede, né, dos pesquisadores indígenas, dos intelectuais, das lideranças, um momento de muita criatividade, muita calma, né? E também de que modo que, né, os coletivos, enfim, se pensam, né, a partir das subjetividades individuais e coletivas aí, nesse momento que a gente está vivenciando. Acredito que a gente possa, né, nesse momento em que a gente às vezes não tem nem todos os elementos ainda necessários para fazer uma análise talvez consistente de tudo que está acontecendo, mas eu acho que alguns pontos dá para a gente ir, mencionando, né? Bom, nesse momento de pandemia, né, dá para a gente marcar alguns pontos, por exemplo, no bojo da Constituição Federal, acho que a gente consegue, então, vou fazer esse recorte, né, a partir da Constituição Federal, né, e os avanços paradigmáticos do ponto de vista semântico e conceitual que é recepcionada, né, na nossa Constituição, em que houve uma mobilização intensa, né, de diferentes segmentos da sociedade brasileira, e o intelectual, né, Ailton Krenak, chama esse momento de um momento luminoso, né, por parte da nossa história republicana, né, onde alguns elementos passam, então, a marcar, por assim dizer, o tipo de relação que se estabeleceria, né, com os povos indígenas, né, e de e de que modo, né, se a gente pegar a Constituição Federal a partir do reconhecimento da pluralidade, né, étnica no Brasil, né, mesmo o direito originário aos territórios, né, aos territórios indígenas, ou seja, o reconhecimento por parte do Estado brasileiro de que aqui no atual Brasil existiam, né, e existem e resistem, né, alteridades ameríndias antes do atual Brasil, né, e, né, a livre representação, que no bojo da autodeterminação, né, a gente conseguiu avanços significativos, né, em relação a, de repente, minimizar ou, de alguma forma, correr a partir das mobilizações, reflexões coletivas, de efetivar os direitos indígenas, né, e buscar, por exemplo, a equidade, pensando essa dívida histórica do Estado brasileiro com relação aos povos indígenas. Quando a gente tem, né, nesse processo, né, e falando desses avanços, eu acho que marcar também um ponto é que nas últimas décadas, especialmente a partir dos anos 2000, a gente tem um número significativo, né, de alteridades indígenas, a partir da juventude indígena, a partir dos sujeitos indígenas que estão no ensino superior, né? Acho que isso também é um ponto que é importante marcar nessa tentativa de refletir esse momento tão desafiador que a gente está vivendo. Bom, durante esse processo, né, de efetivação de diferentes direitos, ou seja, a pauta pela educação diferenciada, a pauta por uma política indigenista, né, específica, seja a partir da educação, seja a partir da saúde, né, mesmo os, a efetivação dos direitos territoriais, outras políticas socioambientais que de alguma forma estão relacionadas com os povos indígenas, seja a partir, por exemplo, dá para a gente mencionar a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas, de 2012, os territórios etnoeducacionais no campo da educação, né, e mesmo a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, no APENASP, de 2002.
Eu estou tentando, né, fazer uma espécie de rede aqui para... Eu acho que a conexão do Douglas está um pouco complicada, né? Vamos aguardar que ele retorne. Mas eu acho importante, já fazendo um comentário das colocações do Douglas, né? Ele está tentando nos passar aqui, eu acho que com êxito, um panorama de um Brasil pós-88, né? Um Brasil que pós-88 se traduz, estou te comentando aqui um pouco, Douglas, né? Esse Brasil que pós-88, né? Ele se reveste de uma outra configuração na relação dos povos indígenas com o Estado, ou pelo menos se busca efetivar essa nova configuração, né? Esse momento glorioso que Ailton Krenak fala, em que a gente consegue ter pela primeira vez no país um capítulo 8 da Constituição, capítulo para os índios, né? E nesse capítulo, um artigo que reconhece os direitos territoriais, que reconhece o direito não só ao território, mas ao modo de organização nesse território, a vida nesse território, né, e a complexidade de um território que seja suficiente para exercer toda essa diferença, né, e dali se desdobrando em políticas de saúde, a política de saúde que deveria estar nesse momento tão bem construída, né, e que revela toda a sua fragilidade. Agora, eu acho que a gente vê com todas as tintas, e se há algo que essa pandemia está nos mostrando é a desigualdade social. Eu tenho visto isso, tenho feito essa análise, né, de que nunca vimos um Brasil tão desigual como em tempos de pandemia. Salta aos olhos as desigualdades, salta aos olhos a ineficiência do Estado, né, para dar conta disso. E as populações que sempre tiveram mais fora, nas franjas das políticas públicas, né, acabam revelando de forma mais premente. Por outro lado, Douglas, eu estava te ouvindo e pensando que a gente tem visto também, tanto aqui para os ouvintes, a gente quer dizer que tanto eu quanto Douglas estamos numa frente, uma frente indígena, indigenista, que acompanha no dia a dia dados da pandemia nos povos indígenas da região sul, e temos visto dados, né, que são colocados ali, mas muita solidariedade também da sociedade, né, com os povos. Então, se a gente tem um Estado que está revelando uma precariedade muito grande, a gente também tem muitas teias de solidariedade, a gente registra o MST doando alimentos, né? A gente registra universidades como a nossa mesmo aqui fazendo toda uma teia, né, de acompanhamento também na medida das suas possibilidades e buscando desenvolver na pesquisa com agilidade aquilo que também possa vir a ser um horizonte para a saída dessa pandemia, um momento pós-pandêmico, né? Então, acho que tudo isso a gente tem visto também, né? Uma teia social dadivosa, que busca se amparar uns nos outros, ninguém solta a mão de ninguém, tem se ouvido muito isso, né? E, por outro lado, um Estado, né, revelando toda uma dureza e uma precariedade no atendimento das políticas públicas, né? Como é que tu está vendo isso, Douglas? Porque a gente sente muito, né, o Ocuí agora, a gente teve o registro de uma primeira criança, um bebê indígena internado no dia 19 de junho, na terra indígena Ocuí, em São Miguel do Oeste, Guarani, né? Uma semana depois, eram quase 40 casos, 35 casos, e hoje a gente já estava com 63, 70 casos, ou seja, em 15 dias o Ocuí viu o horror, né? E isso acompanhado de crimes de racismo na cidade de São Miguel do Oeste, né? Enfim, todo esse contexto de uma sociedade racista, desigual, e os povos indígenas vivenciando essa situação. No caso de Ocuí, ficou muito visível, né, que a relação entre trabalho precarizado, trabalho no frigorífico, no caso, né, há um frigorífico na região, onde grande parte da mão de obra indígena estava, que contaminou-se de Covid-19, estava trabalhando nesse frigorífico. Então, a gente começa a ver esses dados de realidade social que estão aí há muito tempo, a gente há muito tempo discute até no PET, né, Douglas, o trabalho indígena precário nos frigoríficos, tivemos colegas no PET indígena que passaram por esse trabalho, né, mas, ao mesmo tempo, agora isso se torna muito nítido, o como as condições de trabalho podem ser um portal
para a desigualdade, para aprofundamento da desigualdade e outras situações, a precariedade ambiental das terras, né, o agronegócio nas terras e a falta de comida, né? Então, os povos indígenas estão em terras, mas terras que estão permeadas de frentes coloniais, né? Como resolver isso? Como sair disso, né? O que você vê, Douglas? Qual é a nossa tarefa na pandemia? Enfrentar a pandemia, né? Lutar para manter as populações indígenas vivas. Mas e no pós-pandêmico, né? O que isso tudo, o que se tem que fazer para avançar nessa situação? Bom, eu acho que na sinergia do pensamento de Boaventura, de repente, pensar e vivenciar com toda a força, toda a criatividade esse momento. De que modo que a gente pensa esse presente, a gente também, inclusive, não cair na armadilha de já pensar o futuro, né? Assim, sem toda a seriedade que esse momento pede, né? Eu ia chegar justamente nessa parte, professora, desse processo de, né, pós-88, que se abre a possibilidade de novas relações, que a gente constrói com muita força a partir das conferências nacionais de saúde, por exemplo, a partir de 86, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas em 2002, né? E tem uma das diretrizes dessa política, que uma delas é justamente pensar ações específicas em momentos específicos, né? E lá estão pautados, né, diferentes momentos do que seria essa situação específica, né? Uma delas lá, a partir de desastres ambientais, empreendimentos, enfim, e nesse caso a própria pandemia se enquadra perfeitamente nesse bojo, né, de pensar essas ações específicas, né? Bom, se por um lado a gente teve todo um processo de participação e mobilização social na construção de uma política pública, né, que inclusive aponta diretrizes, na prática a gente vê, por exemplo, é claro que também contextualizar, né, muito bem, a gente precisa contextualizar esse momento da pandemia, né, como um momento histórico, e também a própria relação que o Estado brasileiro, a partir do executivo, se coloca na relação com os povos indígenas, né? Que é uma relação absurdamente encarregada de etnocentrismo, de racismo, né, de um racismo estrutural colocado, né, a todos os ventos, né, sem qualquer tipo de clivo, né, e isso está colocado, né. E, por exemplo, quando a gente pega, bom, eu poderia inclusive falar das próprias iniciativas no legislativo, pensando, por exemplo, no meio dessa pandemia, diferentes ações, né, que de alguma forma atacam os direitos territoriais, né, os próprios órgãos indigenistas, na figura da FUNAI, por exemplo, uma instituição normativa que possibilita a regularização fundiária, né, de propriedade, né, dentro dos territórios que não foram permanentemente homologados, ou seja, que não passaram por todos os processos, né, de regularização fundiária. De outro lado, você tem, por exemplo, na Secretaria Especial de Saúde Indígena, um secretário que, de alguma forma, fica tensionando os presidentes de CONDISE, que seriam os representantes, né, a partir de 6, né, a protocolar documentos contrários a uma PL que justamente prevê ações né, específicas para os povos indígenas, em meio a uma pandemia, coisa que o executivo não apresentou até o momento, né? Os diferentes coletivos indígenas, diferentes organizações indígenas apresentaram, logo que se, né, declarou esse momento pandêmico, né, uma figura, por exemplo, aqui do DICEI, Interior Sul, do nosso, no dia 18 de março, a gente protocolou ações no Ministério Público Federal e na própria Secretaria Especial de Saúde Indígena, solicitando ações, né, de curto, médio e longo prazo, de que modo, né, o Estado, na sua estrutura, a gente, sim, eu acho que a gente evidencia os limites do Estado, mas também a importância do Estado, quando a gente pega, por exemplo, o SUS, que, né, tem Estado sobrecarregado, mas é a única base, por assim dizer, né, assim, especialmente para as populações mais alijadas historicamente, que estão nas franjas, como você bem trouxe, né, de que é o SUS, né, que está aqui, né, nesse processo, né, nesse momento tão radical, que está, de alguma forma, né, fazendo essas pilastras, embora frágeis, mas está ali, de
e que deixa evidente, não só no Brasil, mas no mundo todo, de que o debate sobre saúde é um debate público, não um debate privado, por exemplo. Bom, quando a gente tem esse processo, né, de instauração dessa pandemia, a gente tem, a partir de Condiz, Interior Sul, né, a elaboração de documentos, ou seja, a apresentação de proposta por parte das lideranças, ou seja, os presidentes quando se posicionando, solicitando, então, uma ação específica, nesse momento específico, né? A própria PIB, no dia 20 de março, também, né, protocola e pede do Estado brasileiro um plano de ação durante, né, a pandemia, né? E agora, mais recentemente, na semana passada, a gente teve todo o plano, né, emergencial da PIB, né? E, por outro lado, a gente teve também aquela iniciativa de alguns deputados para pensar a PL 1142, né, que prevê ações, né, emergenciais no contexto da pandemia, em que é vetada uma série de questões fundamentais, como o direito ao acesso universal à água, por exemplo, vetado pelo Executivo. Então, são, são muitas coisas assim que ficam, né, muitas posturas que estão atravessando assim, a nossa própria subjetividade, que às vezes, então, por isso que eu comecei a falar, que é bastante calma nesse momento, também de como que a gente pensa, né, então vivenciar com toda os seus ônus, né, esse momento muito triste. Por exemplo, aqui no estado do Sul, a gente acabou de perder 2 caciques, um deles muito próximos, inclusive, muito próximo a mim, assim, eu cresci, né, com esse cacique, e a gente, né, vê todo o limite de uma política pública que foi, né, com muito custo construída, né, o esfacelamento, né, do Estado, enfim, das estruturas do Estado responsáveis por, né, executar política pública. Se a gente pegar, por exemplo, o orçamento da Fundação Nacional do Índio é 0,02, né, o orçamento da União. A FUNAI, até o momento, investiu menos dinheiro do que os últimos 10 anos de existência. Né? Então, no meio de uma pandemia. Né? No contexto da CESAI, a gente tem contextos no Brasil que a UTI mais próxima do território indígena chega a ser até mais de 1.000 quilômetros. E num contexto de sul, por exemplo, que eventualmente a gente pudesse daqui a pouco ter mais possibilidade de acesso, os leitos, né, de UTIs, enfim, respiradores, eles estão todos esgarçados. Né? Então, a gente fica nesse limiar e, sim, os povos indígenas radicalmente sentem esse processo, de modo muito mais radical. Né? E eu acho que colocar nesse processo, para a gente não sair daquela ideia de que, sim, os mais pobres vão sofrer mais, ou mesmo os mais vulneráveis, não como algo naturalizado, mas sim como uma marca indelével, assim, da dívida histórica, enfim, tanto de debate que a gente ainda vai ter, em termos estruturais, de política pública, de acesso a outros serviços, né, das políticas públicas, não apenas, eventualmente, da saúde, né, mesmo acesso à educação, acesso à cultura, acesso à tecnologia, acesso à internet. Teve muitos coletivos indígenas que não conseguiram, inclusive, efetivar esse processo de cadastro nesse processo para acessar, por exemplo, o auxílio emergencial, por exemplo. Bom, são algumas questões, né, que me ocorrem, e que um deles, eu acho que, e nesse caso, você, né, trouxe, o professor, tocou muito bem no assunto, que seria das terras coletivos que, por um lado, têm o território regularizado, né, no contexto sul, né, as terras indígenas diminutas, né, e as poucas regularizadas até o momento, né, se não esgarçados pelos processos coloniais, né, históricos, né, nesse momento uma grande dificuldade de se pensar um projeto, né, de se pensar projetos de sistemas produtivos de modo autônomo, de modo que, a partir do contexto histórico, muitos dos projetos que estavam em curso, né, nos territórios indígenas, esbulhados, e com a luta indígena foram reconquistados, né, esses modelos produtivos dão seguimento, né, se seguem, né, inclusive com a participação do próprio Estado. Né, os modelos produtivos fomentados dentro das terras indígenas
também é um braço, né, do Estado, de uma política socioambiental sem um mínimo de diálogo com as matrizes epistêmicas, né, a partir dos coletivos indígenas. E sim, a primeira questão que bateu para a gente, enquanto, enfim, com a nossa possibilidade de mobilização, né, na articulação com as lideranças, foi justamente essa questão da iminente crise de carência material nas comunidades, ou de questões básicas, de, por exemplo, acesso à água potável, né? E que a gente não conseguia minimamente ter visualizações concretas das medidas mínimas de prevenção, né, de combate à infecção, ao contágio, né? Então, e por isso que eu chamo a atenção para a gente vivenciar esse momento com todos os seus ônus, né? Porque justamente quando a gente pega, se de um lado os territórios indígenas que poderiam estar um forte das capacidades da região, né? Uma oferta de alimentos saudáveis, enfim. De outro lado, a gente tem o próprio MST, que inclusive com ações muito singelas, né, tem ajudado, tem fomentado ações de entrega de alimentos nos contextos indígenas. Então, também é um processo de reflexão interno às lideranças, é um tipo de reflexão que o movimento indígena não pode se negar a fazer, né, nesse processo, para, inclusive, pensar o pós-pandemia. Né? A gente não pode se furtar de fazer um debate de o que está acontecendo dentro dos nossos territórios, né, e que também fica evidente a falta de uma construção de uma política pública séria. Essa ideia, né, essa máxima do executivo, né, o principal representante do executivo, que fala que os índios querem desenvolver, que são tão humanos quanto nós, né, é absurdo, e ela é carregada de um racismo, e, sobretudo, de um liberalismo, né, assim, exacerbado, né, em que ele observa as terras indígenas que batem 13% do território, então é necessário o desenvolvimento. E se observar com essa lente os contextos indígenas, é o que vai se reproduzir. Então, a gente não tem uma política indigenista, né, socioambiental consistente. E o que acontece, no fundo, é que esses diferentes elementos, né, que estão soltos, por assim dizer, né, nos contextos indígenas, num contexto de pandemia como esse, são radicais, vão somando, né, em todo o processo, né, que traz a gente no quadro que a gente está hoje. É claro que parece que a minha fala é desesperada, mas eu acho que a vivência desse momento histórico, com todos os homens, como eu disse, ela é importante para a gente pensar e atualizar as nossas redes, seja né, a partir da solidariedade com outros segmentos, de exemplos, dos próprios contextos indígenas, de modo que também criativamente tem enfrentado isso, né, esse momento histórico. No contexto do Sul, eu acho que a gente tem conseguido, como você bem trouxe, né, uma boa rede de articulação, seja a partir da região Sul, de modo geral, mas também nos estados mesmo, né, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em Paraná. As lideranças têm se articulado assim, com muita força, com muita potência, e sim, a gente tem contado com diferentes parceiros, né, e apoiadores, né, nesse momento de luta. Bom, mas a gente não pode esquecer de que, por exemplo, contar eventualmente com a filantropia ou mesmo com a parceria, sejam de instituições privadas ou públicas, ela não pode ocupar o lugar do Estado, né? Ela precisa, sim, se somar a esse momento histórico, mas fica evidente, né, como eu falei, a importância do Estado e como que a gente precisa, né, estar fortalecendo as instituições, né, seja a partir das políticas indigenistas e a participação indígena, acho que é fundamental, que tem sido duramente, inclusive, atacada pelo atual, né, executivo. Mas, bom, os coletivos têm, de alguma forma, tentado, né, amenizar esse processo a partir da mobilização das lideranças, que, inclusive, ficam elas expostas, né, nesse momento. Inclusive, se a gente pegar os casos aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve 3 óbitos, 2 deles eram caciques.
Então, é um dado muito preocupante e que nos deixa enfurecidos e, de alguma forma, também apreensivo, é claro, né, as nossas famílias, nossos amigos, né, e faz com que também a gente, às vezes, se sinta, de alguma forma, lesados por conta de um governo que não apresenta qualquer tipo de ação, né, enquanto que as próprias lideranças têm feito isso, têm apresentado essas propostas, mas sem a devida recepção por parte do Estado. Sim, eu acho que, poxa, é muito forte, né? Eu acho a gente está fazendo esse debate, esse encontro. Estou aqui contigo dialogando, ao mesmo tempo parece que a gente está numa névoa, né, de um tempo estranho, e falando de coisas tão importantes. E eu me lembro já de no teu TCC, na graduação da gestão ambiental, tu apontar essas questões todas que a gente está visualizando agora, parece que de dentro da realidade, né, de uma realidade crua, no plano de gestão territorial e ambiental que tu desenvolveu no TCC em gestão ambiental, justamente focalizando, né, Campo do Meio e tentando desenhar para Campo do Meio um horizonte de sustentabilidade de uma área que pudesse, né, promover aí o que tu chamavas ali de um Kaingang Nangá, né, um Kaingang realmente vivendo sua ecologia, sua sociopolítica de uma forma plena. E agora a gente vivenciando essa pandemia, né, tu traz com toda a força o drama, porque, de fato, né, para quem está aqui escutando, não sei se todas as pessoas têm esses dados de realidade tão presentes quanto nós temos, por estarmos nessa, vivenciando essa realidade no dia a dia do trabalho, e da atuação e da militância, mas, assim, os povos indígenas estão vivendo no Sul agora, a contrapelo, o ingresso dessa pandemia de uma maneira brutal. Né? Então, Douglas fala aí da morte de 3 pessoas no Rio Grande do Sul, sendo 2 caciques, isso é um dado de realidade muito importante. O seu Artêmio também, né, que é uma pessoa extremamente importante que nós perdemos em Ligeiro, e que, nossa, a perda do Artêmio, assim, também para mim me chocou muito, né, tive a oportunidade de conhecer Artêmio e saber da importância dele. Muitos caingangues falam que a gente está vivendo como se fosse um incêndio numa biblioteca, ou um incêndio no Museu Nacional, né, porque essas vidas todas, e eu acho que é importante dizer que cada vida indígena guarda como se fosse um fragmento de todo um contexto, né, que é coletivo, então cada vida importa, né, e nós temos aí um dado de realidade que as lideranças, por estarem mais à frente, talvez aí de toda essa luta, estão sendo mortas, né, por essa doença, infelizmente, de uma maneira mais expressiva. A gente vê também na terra indígena Chapecó, né, Douglas, um índice alto também de contaminação e, enfim, é um horizonte bastante difícil. Pensando, Douglas, no que fazer, né? Eu acho que aqui também tem ouvintes que possam, de alguma maneira, se envolver ou se engajar, né? Vocês têm levantado campanhas, eu acho que são importantes as campanhas que vocês têm trazido à luz e pedindo apoio da população, né? Enfim, eu acho que no final tu poderia agora trazer para as pessoas um pouco desse teu olhar sobre como cada um pode fazer a sua parte nesse momento para colaborar com os povos indígenas. Beleza. Eu acho que você também acabou de me lembrar né, desse outro caso, né? Foi recente também, né, do Sr. Temer, né, Figueiredo. Também conheço ele desde criança e é muito triste justamente por todo o envolvimento que ele tinha com relação à própria revitalização e fortalecimento da cultura caingangue em diferentes espaços, né? Essas perdas são, né, incomensuráveis, assim, de uma substância, né, que se vai, né, que se vai, bom, que a gente não tem mais acesso. Assim. De outro lado, quando você fala, né, dessa perspectiva na Unidad, que a gente vem discutindo há bastante tempo, né, também tem um processo positivo, por assim dizer, né, não sei se dá para, inclusive, chamar de positivo num momento tão difícil como esse,
mas é do emprego de diferentes práticas cangangue, né, antigas com relação ao enfrentamento de eventuais doenças, né, seja a partir da alimentação, né, seja a partir da alimentação, seja a partir de chás, as raízes, enfim. Muitas comunidades indígenas têm, né, apresentado diferentes formas de enfrentamento, uma delas, inclusive, esse né, o acesso, né, desse conhecimento antigo, né, por parte dos povos indígenas do fortalecimento do corpo, né? Se não de modo que, enfim, se não da maneira de enfrentamento direto ao vírus, mas do fortalecimento do corpo, que eu acho que é desse processo de saúde e doença, inclusive os povos indígenas, é a partir dessa perspectiva, né? Você cura o corpo, né? Você cura o corpo e você não fala da doença, eventualmente, né? Então, alguns, em diferentes contextos, tem acontecido, né? No Paraná, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina também, esse processo tem ficado bastante evidente, o que é muito positivo, né? Embora nesse momento tão triste, assim. Bom, quando a gente percebeu né, todo esse momento tão difícil e com a falta de com a morosidade do Estado em relação a apresentar planos consistentes e mesmo de questões, né, estruturais dentro de terras indígenas, umas mais ou menos estruturadas, né, com relação a contar com uma unidade básica consistente, com uma equipe multidisciplinar completa, né, outras não, né, outras, por exemplo, com a possibilidade de acesso à água potável, outras não, né, especialmente as terras que estão no contexto de mobilizações e reflexões de luta pelo território. Né, acho que essa também é uma coisa que precisa estar, né, marcada, de que esses processos, né, em que dentro do movimento indígena a gente conceitua como retomada, né, são processos de lutas e de reflexões coletivas por parcialidade de um território que no horizonte da memória coletiva pensa-se, né, como um território ancestral esbulhado pela colonização e modernidade. Né? Como que a gente pode, eventualmente, estar somando forças de alguma forma, estar amenizando esses processos, né? Bom, a gente tem articulado diferentes coletivos a partir de diferentes redes sociais, em que a gente promove, inclusive, campanhas, seja, né, a partir de alimentos, e agora também com o inverno, nessa aproximando de modo mais intenso aqui no Sul, a própria questões como cobertas, enfim, roupas, e também as pessoas que queiram eventualmente estar colaborando, a gente tem uma vaquinha online em que a gente, a partir, né, de uma análise ampla e a partir de dados, que a gente fica numa posição em que a gente fica olhando o caso mais radical. Isso é muito triste, né? A gente está percebendo comunidades que estão de modo mais radical enfrentando a pandemia e com os desafios colocados. Né? Então, a gente tem destinado, por exemplo, os recursos provenientes da vaquinha online para comunidades que estejam, né, de modo mais radicalmente sendo afetadas, né? Sejam por diferentes frentes, assim, seja a partir da carência material, seja a partir do acesso à água, né? Entre outros aspectos. Né? A gente tem feito, né, se organizado dessa forma e a gente tem conseguido angariar, né, alguns recursos e tem, de alguma forma, ajudado a gente a enfrentar e amenizar essa situação. Bom, estamos indo para o final da nossa live, né? Eu queria retomar alguns pontos aqui importantes que a gente tratou, né? Eu queria retomar a importância de nós, universidade, né? Universidade Federal do Paraná, nos mantermos firmes nos nossos programas, projetos, políticas públicas, né? De formação da juventude indígena. Douglas Jacinto da Rosa, egresso, né? Da Universidade Federal do Paraná, do setor litoral, do curso de gestão ambiental. Foi membro atuante, muito importante no PET Litoral Indígena. Então, esses 10 anos do PET, a gente faz esse balanço num tempo tão difícil, mas que bom que nesse tempo nós temos uma juventude indígena também no Brasil, hoje situada em condições de poder estar atuando com qualidade, né, nesse momento difícil e colaborando na qualificação da luta das lideranças, produzindo documentos, né, colaborando na formulação de mediações com o Estado, enfim, eu acho que
que temos sim que perceber isso também, né, dentro de uma realidade tão dura, perceber o quão importantes são as políticas afirmativas nas universidades, né, públicas, quão importante é que elas sejam mantidas, ampliadas e qualificadas, porque elas precisam ser qualificadas também, né, de maneira a possibilitar realmente a formação, não só a formação, mas a relação dos povos indígenas de maneira mais consistente. E, bom, então eu só tenho a dizer aqui que a gente continua, Douglas, à disposição, né, a Universidade Federal do Paraná, o setor litoral, o LAID, PET indígena, sempre estamos aqui, né, para manter esse diálogo, quero te encontrar em momentos mais favoráveis para a gente falar, fazer um balanço disso tudo, né, e oxalá as coisas andem melhor, né, enfim, no futuro próximo, aí que a gente consiga ver um horizonte positivo no momento pós-pandêmico. Deixo para ti te despedir também aí, né, Douglas? Claro, eu acho que os horizontes, a gente precisa também estar pensando, né, em momentos melhores, né, e eu acho que você toca em um dos aspectos muito importantes, que é, assim como né, o professor Silvio Almeida né, traz, né, com relação ao debate sobre o racismo, né, e como que é necessário um investimento estrutural para mudar as diferentes relações de poderes que se estabelecem na sociedade, né. E nesse caso, eu também, né, percebo que as próprias políticas de ação afirmativa, né, e programas específicos como o próprio PET indígena, no caso do setor litoral, né, o próprio PPP do setor litoral, né, e a sua relação com diferentes projetos, né, potencializam a possibilidade de alguma forma, enriquecer, né, as subjetividades de sujeitos que estão inseridos nesses espaços, né. E nesse caso, né, dos povos indígenas, eu acho que pelo fortalecimento, né, dos diferentes espaços, né, institucionais que falam especificamente da questão indígena, e sim a ampliação e a qualificação, né, desse quadro de políticas que a gente conseguiu avançar, mas que pode avançar muito mais, o fortalecimento delas, e para que a gente possa, sim, estar cada vez mais contando com sujeitos críticos, enfim, com uma possibilidade né, de mobilização, com capacidade de entendimento também das realidades, né, que às vezes, por uma contingência histórica, às vezes, pela falta de entendimento e a própria questão da temporalidade de muitas lideranças, né, que a gente tem essa dificuldade epistêmica, muitas vezes, né, de estar se relacionando com o Estado a partir de documentos, por exemplo, que é muito violento, inclusive, né, a exigência de que determinados coletivos possam estar, inclusive, a partir de documentos, fazendo as pautas num momento tão triste como esse. Né? E a gente, em alguns casos, é óbvio, a gente tem conseguido estar atuando nesse aspecto, né, somando junto às lideranças e qualificando, eventualmente, em algum momento, né, as pautas, né, das lideranças indígenas e estar junto, né, dos coletivos e à disposição, né, para que a nossa formação, de alguma forma, sirva, né, para amenizar esses processos difíceis como esse e pensar, obviamente, momentos melhores, né, dentro das lideranças e estar pensando novos caminhos, né, novos começos para, né, para os povos indígenas que há tanto tempo têm sendo alijados. Né. Queria agradecer o espaço e é um prazer sempre estar dialogando com você, professor. Bom, o Douglas tem um outro compromisso, né? Daqui a pouco numa live importante também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com convidados lá também. Eu vou seguir aqui um pouco à disposição, eu não sei se o Douglas já tem que sair, mas a gente vai para o final, só visualizando se a gente tem alguma questão, né? Se alguém gostaria de ter algum feedback, senão a gente vai encerrar. Bom, eu posso ficar mais uns 3 minutos e aí eu preciso ir mesmo. Então, vamos aguardar aí. E enquanto isso, né, enquanto não há perguntas, a gente vai aqui dizendo da importância desse espaço. Eu acho que também parabenizar a direção, né, a professora Elisiane Tiepolo, né, nossa diretora,
e o vice-diretor, né, nosso querido Lorival Fidelis, né, e a comunidade inteira da UFPR, agradecer ao Ringo por estar com a gente aqui fazendo acessibilidade, e dizer que eu acho que esse espaço, nesse momento, né, que está todo mundo isolado, distante, a gente conseguir manter essa conexão e trazendo temas importantes para o debate acadêmico e para o debate contemporâneo é fundamental. Então, a questão indígena vai voltar aqui, voltaremos a tratar de outros pontos, né, importantes ao longo desse período de quarentena, e já agradecendo, então, ao Douglas, né, a presença, e desejando aí que a gente possa seguir nessa luta com êxito, né, vamos em frente aí no enfrentamento dessa pandemia e visualizando que os povos indígenas possam achar uma saída, né? São muitos séculos aí de luta e de resistência, então, com certeza, os povos indígenas encontrarão o caminho para sair desse momento difícil. Obrigado a todo mundo. Eu vou sair agora para tentar correr nesse outro espaço. Muito obrigado novamente a todos. Obrigado ao convite, pelo convite, e também reitero a importância desse tipo de debate e que ajuda a gente aí a estar refletindo, a estar pensando outras possibilidades. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, tchau.